Eu precisava registrar isso aqui. Assim sendo, vamos aos top 10 curiosidades sobre a prisão do Bolsonaro. Sábado, dia 22 de novembro de 2025, Jair Bolsonaro foi enviado para a carceragem da Polícia Federal, após seu filho Flávio Bolsonaro convocar uma vigília manifestação na frente do condomínio onde o ex-presidente cumpria sua prisão preventiva domiciliar. E também pelo ex-presidente ter tentado violar a tampa da caixa da tornozeleira eletrônica com ferro de solda, em que ele buscava acessar o mecanismo interno ali onde está o GPS e os demais sensores. Falaram que ele ficou por horas ali fazendo isso, tentando fragilizar a tampa para na hora certa tirar ali os mecanismos, se livrar da tornozeleira e conseguir fugir. Pelo menos são essas as especulações. 10. O Trump, quando foi informado sobre a prisão do Bolsonaro, estranhamente declarou: "Falei com esse senhor ontem e em breve nós íamos nos encontrar." A imprensa achou estranha essa declaração, falou que talvez ele tenha confundido com o Lula, mas ele não havia conversado com o Lula no dia anterior e também não tem nenhum encontro marcado. 9. É a primeira vez na história que militares e civis são punidos por tentativa de golpe. E olha que não foram poucos golpes na história do Brasil. Até Dom Pedro II sofreu um golpe que proclamou a República. 8. Uma pergunta ainda está sem resposta. Por que o Bolsonaro tinha um ferro de solda em uma casa alugada, sendo claro que ele não sabe mexer com esse equipamento? Vide o serviço porco que ele fez ali. Tem que lembrar que no dia anterior, ou ali nos dias próximos, o Nicolas Ferreira visitou ele. Será que foi ele que levou essa ferramenta? E também, será que foi nesse momento que o Bolsonaro conversou com o Trump e combinou alguma coisa aí? Porque também tem registro do Nicolas com o celular perto do Bolsonaro, o que é proibido, né? 7. Os bolsonaristas ainda estão argumentando que a decisão do STF foi um atentado contra a liberdade religiosa, sendo que o STF não proibiu a vigília. O STF proibiu apenas o condenado Bolsonaro de participar dela. Essa vigília, a manifestação aí que talvez fosse usada para confundir a Polícia Federal e os guardas que estavam ali em volta da casa e permitir que o Bolsonaro fugisse, né? Então, é óbvio que o Estado não podia deixar isso acontecer. 6. O Bolsonaro foi condenado por uma lei que ele mesmo sancionou buscando criminalizar o MST. A lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e criou os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Irônico, não? 5. Há muitas possibilidades e especulações sobre as possíveis rotas de fuga do ex-presidente. Uma delas é de que ele se dirigiria ao aeródromo do Nelson Piquet, ao aeroporto, né, da família Piquet, que fica bem próximo à casa em que o Bolsonaro estava cumprindo a prisão preventiva. E todos sabem que o Nelson Piquet é um bolsonarista de carteirinha que fez questão de dirigir o carro da presidência, né, o Rolls Royce, no ato da posse do Bolsonaro quando ele foi eleito presidente. 4. Outra possibilidade de fuga seria ir para a embaixada dos Estados Unidos e fugir para lá onde já está o Eduardo Bolsonaro, para onde foi Carla Zambelli, onde está o Ramagem. E a declaração do Trump deixa tudo muito estranho. 3. No sistema prisional, a forma de diminuir a pena é lendo livros, coisa que o Bolsonaro não gosta, já deixou claro, falando que tem muitas letras e poucas figuras dos livros, e fazendo trabalhos manuais, que também ele não tem jeito nenhum, né? Você vê a porcaria que ele fez ali na tornozeleira, deixa claro isso. Então, pelo jeito, ele vai ter que cumprir os 27 anos de prisão. 2. É interessante observar a extrema-direita reclamando que as pessoas comemoraram a prisão do Bolsonaro, sendo que essas mesmas pessoas, há menos de um mês, estavam comemorando que a polícia entrou no Morro do Rio de Janeiro e matou mais de 100 pessoas, sem processo judicial, sem respeito aos direitos humanos, sem direito dessas pessoas contratarem advogados de 8 milhões de reais, os melhores do Brasil, para se defender das acusações, que nem acusações existiam, muito diferente do Bolsonaro. Ou seja, nenhum dos direitos humanos que foram garantidos ao Bolsonaro foram garantidos a essas pessoas. Mas esses bolsonaristas, essa extrema-direita, não vê nenhum problema em comemorar o assassinato de um monte de pessoas. Agora, prender o mito deles, aí é um absurdo, aí é deterioração da democracia. 1. O Bolsonaro agora está preso em um local melhor que muito Airbnb, melhor que muito hotel de baixo custo. E tudo pago por nós, né? Todas essas regalias pagas por nós. Mas não que tenha mudado algo, né? Afinal de contas, o Bolsonaro já morava numa mansão paga por nós, por meio do fundo eleitoral do PL. 12 mil reais custava por mês o aluguel da mansão em que o Bolsonaro morava. E isso não é novidade também, porque o Bolsonaro sempre viveu pendurado nas tetas do Estado. Era um militar muito ruim, que não conseguiu subir de patente, colocou todos os seus filhos na política, colocou as ex-esposas, ou seja, rachadinha da Micheque, dentre muitas outras coisas. Ou seja, não mudou nada. A gente vai continuar pagando os luxos e regalias do Bolsonaro quando ele estava solto, agora que ele está preso, vai ficar tudo igual.